Olá, meninas e meninos. Hoje vou falar sobre mitologia grega de Poseidon, Netuno em Roma. Era um dos governantes do mundo após a Guerra dos Titãs. Lembram? Zeus era deus do céu, Hades era o deus do submundo e Poseidon, deus dos mares, oceanos e terremotos. Ele foi muitas vezes representado nas artes com um tridente e um golfinho. Agora eu vou falar do tridente, depois eu vou falar sobre o golfinho. Bom, tridente de Poseidon. Com ele comandava as ondas, as correntes, as marés, as tempestades marinhas e costeiras. E com seu tridente também provocava nascentes e desmoronamentos. Uma parte sobre a tradição cristã. De acordo com a tradição cristã, o tridente nas mãos de Satanás era um instrumento de castigo, seria o símbolo da culpa. Então o Satanás, né, é representado também com um tridente. Isso foi só um esclarecimento. Voltando para a mitologia grega. Poseidon ajudou bastante os gregos na guerra de Troia, mas perseguiu Ulisses, ou Odisseu, na sua volta para a ilha de Ítaca. Por quê? Porque ele se achou melhor que os deuses por ter criado o cavalo de Troia. E outra coisa também que irritou muito Poseidon, porque Ulisses cegara seu filho Polifemo, o Ciclope. Lembram? Numa ilha, né? Eles entraram na casa dele, né? Na gruta e comeram, e aí chegou o Polifemo e o Ulisses tirou seu olho, depois que ele bebeu bastante, tirou seu único olho, tá? Bom, depois eu falo sobre os ciclopes, né? Então, Ulisses foi perseguido por Poseidon na sua viagem para a ilha de Ítaca. Em compensação, Atena, a deusa da sabedoria, o protegeu. E também protegeu seu filho Telêmaco, também que estava lá na ilha com a sua mãe, na ilha de Ítaca com a sua mãe. O símbolo da fidelidade, tá? Penélope. Bom, voltando para Poseidon. Poseidon era dono de um temperamento instável, violento. Era vingativo, explosivo e humor difícil. Ninguém sabia como é que ele iria reagir a qualquer evento. Os navegantes costumavam rezar para Poseidon para terem boa viagem, uma margem segura, sabe? Mas sabia que devido ao seu humor instável e difícil, nem sempre eram atendidos, dependia da hora, tá? Bom, sobre ainda Poseidon, a primeira paixão foi com Ália, tendo com ela 6 filhos. Ália foi a primeira paixão depois da adolescência de Poseidon. E ele, com essa Ália, teve 6 filhos homens e teve uma filha chamada Rode, que vai dar o nome à ilha de Rhodes. Vou dar uma parte onde fica a ilha de Rhodes, que é muito famosa, muito turística, a ilha de Rhodes, que segundo a mitologia, né, era o nome da filha de Poseidon com Ália. Ilha de Rhodes fica na Grécia, no Mar Egeu, e é conhecida, né, pelas suas praias, pelos seus resorts turísticos, né? E lá também tem as ruínas de ocupação de São João durante as cruzadas. E lá, em Rhodes, também foi o local onde estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quem nunca ouviu falar? O Colosso de Rhodes. Era uma estátua do titã, deus do sol, Hélios, tá? Então, é uma ilha que também tem muito coisa para ver antiga, né? Tanto é que em 1988 virou patrimônio mundial, tá? Ilha de Rhodes, lá no Mar Egeu, uma das ilhas gregas, tá? Voltando a Ália e o seu primeiro amor, né, vamos dizer assim. Falei que ele teve com ela 6 filhos homens e essa Rode. Mas os filhos homens eram tão violentos, tá? E cometiam tanto excesso que Afrodite os enlouqueceu e os escondeu no fundo da terra. Porque eles eram terríveis, muito violentos. Bom, voltando a Poseidon. Poseidon, o Netuno,
Segundo uma fonte, ele teve 66 amantes e 116 filhos. Só que teve apenas uma esposa oficial, chamada Anfitrite. Anfitrite, uma das 50 Nereidas. Vou explicar quem eram as 50 Nereidas. Bom, Nereu, daí vem o nome Nereida, era o pai delas, que casou com a Dóris. Nereu e Dóris tiveram 50 filhas que receberam o nome de Nereidas, por causa do pai Nereu. Nereu era um deus marinho justo, benévolo e sábio. E as Nereidas eram veneradas como as ninfas do mar. Eram gentis, generosas, prontas para ajudar os marinheiros em perigo. Também dominavam os corações dos homens, porque elas eram belíssimas. Tinham cabelos longos e entrelaçados com pérolas. Caminhavam sobre golfinhos ou cavalos marinhos. Traziam nas mãos um tridente, outra hora traziam uma coroa, outra hora um galho de coral. Foram muitas vezes representadas nas pinturas, nas esculturas, como mulheres, metade mulheres e metade peixes, tá? Então eram as sereias, né? Bom, mas vou voltar a Anfitrite, tá? A Anfitrite, vou falar de Anfitrite, que era uma das 50 Nereidas, que ele se apaixonou e quis casar com ela, tá? Mas ela no início não queria casar com Poseidon e fugia dele. Até se escondeu nas profundezas do oceano, não queria nada com ele. Num lugar que ninguém sabia onde estava, só sua mãe Dóris sabia onde ela estava escondida. Mas Poseidon estava apaixonado. Então pediu ajuda a um golfinho para procurá-la e convencê-la a casar com ele. E assim foi. O golfinho, depois de muito tempo de procura e de convencimento, apareceu com ela montada nesse golfinho. Grato, olha só, ele ficou tão grato com o golfinho, Poseidon, que colocou esse golfinho na constelação de peixes. Então, quem é de peixes, o golfinho é derivado dessa história. O golfinho que foi buscar Anfitrite no fundo do mar para casar com Poseidon. Bom, então, a Anfitrite casou com Poseidon e passou a ser a rainha dos oceanos. Eles tiveram um filho só, um filho Tritão, com cabeça e tronco humano e cauda de peixe. Seria a representação masculina de uma sereia, tá? Bom, vou falar sobre esse Tritão, filho de Anfitrite e de Poseidon. Foi um fiel servidor de seus pais, atuando como mensageiro e serenando as águas do mar, para que a carruagem de Poseidon, seu pai, pudesse passar em segurança. Uma parte que eu vou falar sobre um filme produzido por Walt Disney Pictures. Quem tem netos deve ter visto os seus netos vendo esse filme muitas vezes. É um filme muito querido pelas crianças e adolescentes. Qual é o nome do filme? A Pequena Sereia. Na Pequena Sereia, Tritão é retratado. Esse conto originário do escritor Andersen, tá? Fala sobre Tritão, tá? E esse filme é famoso no mundo inteiro, né? Com o mesmo título, né? O Anderson escreveu essa obra, Pequena Sereia, e o filme tem esse mesmo nome, muito badalado, muito famoso. Acho que não tem uma criança, um adolescente que não tenha visto A Pequena Sereia, onde aparece Tritão. Tritão, na mitologia grega, vou repetir, era o filho de Anfitrite com Poseidon. Bom, voltando para a história de Poseidon. Como eu falei, ele teve mais de 100 filhos, teve 66 amantes. Então, mas teve um envolvimento amoroso muito forte também. Sabe com quem? Com Deméter. Lembra da Deméter, a deusa da agricultura, que em Roma tem nome de Ceres, que vai dar origem ao cereal? Essa Deméter
era a deusa que teve sua filha Perséfone raptada por Hades, o deus de submundo. Essa história também já contei. Conta-se que enquanto Deméter procurava desesperada sua filha, Poseidon a perseguia, muito apaixonado. Então, para despistar Poseidon, o que ela fez? Se transformou numa égua. Mas ele descobriu o disfarce e se transformou num cavalo, num garanhão. E capturou-a. Daí nasceu um cavalo que foi chamado de Arion, nascido dos dois deuses transformados em cavalo e égua. Esse Arion era um cavalo e por ter seus pais imortais, também era um imortal. Esse cavalo Arion também está em muitas histórias da mitologia grega. Era negro, alado, previa o futuro e era o cavalo mais veloz do mundo. Era tão veloz que era capaz de andar sobre as águas sem afundar. Conta-se que numa batalha em Tebas, Arion ajudou Hércules a aniquilar seus oponentes. Então ele está em muitas histórias também da mitologia grega. Era um cavalo muito bom e muito sábio, vamos dizer assim. Bom, agora eu contei uma vez uma história sobre Poseidon e os cavalos, que é muito famosa na mitologia grega. Já que a gente está falando em cavalo, vou falar dessa, vocês vão lembrar. Houve uma disputa entre Atena e Poseidon. Quem daria a coisa mais importante para uma cidade? E quem ganhasse, né, ganharia essa cidade. Bom, Poseidon deu os cavalos e Atena deu a oliveira. Vocês sabem que a oliveira dá azeitonas, que dá para fazer azeite. Naquela época a iluminação, né, principalmente era feita com azeite. Bom, conclusão, quem ganhou a disputa foi Atena. Por isso que Atenas tem esse nome, tá? Isso foi só uma relembrada. Eu falei que ia falar sobre Ciclopes, vou voltar aos Ciclopes. Polifemo, eu falei, era filho de Poseidon, aquele que tinha um olho só, que foi tirado por Ulisses, tá? Bom, agora, há 3 tipos de Ciclopes, 3 tipos, ou 3 espécies. Uma dessas espécies são os filhos de Poseidon. Eu não vou falar dos outros 2. Vou falar dos filhos de Poseidon. É uma das espécies de Ciclopes. Eles eram conhecidos, os filhos de Poseidon, esses Ciclopes, conhecidos como Ciclopes sicilianos, porque habitavam no sudoeste da Sicília. Segundo Homero, nem todos os Ciclopes possuíam um olho apenas. Polifemo tinha só um olho, mas nem todos os Ciclopes tinham um olho só, tá? Isso é só para vocês verem como os Ciclopes sicilianos, onde eram todos filhos como é que se diz? De Poseidon, tá? Agora, o tridente de Poseidon, eu não falei que eles usavam um tridente? O tridente foi feito pelos Ciclopes na oficina de Hefesto. Eles trabalhavam na oficina de Hefesto, lá na Sicília, tá? Agora, voltando a Poseidon, como é que ele era representado? Como ele foi representado? Como um homem forte, com barba e segurando um tridente, que eu já falei. Às vezes um golfinho, tá? Aquele que foi atrás de Anfitrite. O tridente lhe concedia poderes e é considerado seu símbolo, já falei. Foi esse tridente, como eu também já falei, foi fabricado pelos Ciclopes, que trabalhavam na oficina de Hefesto. E o principal objetivo um dos principais objetivos também desse tridente era fazer brotar água do solo, tá? Apesar de ter outros, mas muitas vezes ele batia com o tridente no solo para brotar fontes de água, tá? Uma história sobre esse tridente Poseidon. Eu vou contar 2 historinhas que eu já contei, mas só para relembrar vocês sobre Poseidon. Poseidon, que era imprevisível no humor, etc. Mas ele fez 2 coisas, tá? Que ficaram na história da mitologia grega muito positivas. Olha só. Lembram Leto, ou Latona, estava grávida dos gêmeos Apolo e Artemis. E do Zeus. E a esposa proibiu qualquer dono de terra, deixar ela pousar
para ter seus filhos. Então ela andava de lugar em lugar pedindo abrigo para poder dar à luz os seus filhos e não conseguia, porque todos tinham medo da represália da Hera. Então o que fez uma bondade, o que fez o Deus Poseidon? Com seu tridente foi no fundo do mar e fez submergir uma ilha que deu o nome de Ilha de Delos, onde nasceram os gêmeos, os gêmeos filhos de Zeus e Leto, né? Apolo e Artemis. Inclusive hoje na Ilha de Delos tem lá ruínas também dos templos, né? De Apolo, principalmente de Apolo, tem ruínas da mitologia grega. Então ele fez uma coisa boa, né? Por isso que até hoje essa Ilha de Delos é chamada de Ilha Flutuante. Outra historinha já contada, feita por Poseidon. Minos e os irmãos disputavam o trono da ilha de Creta. Então Minos chegou para Poseidon e disse assim, me dá um presente, porque assim se meus irmãos virem que você me deu um presente, ele vai dizer que eu mereço ser o rei da ilha de Creta, porque eu tive a honra de receber um presente dos deuses. Então, essa história também vocês conhecem, ele deu um touro branco, mas disse, olha, eu vou te dar esse touro branco, mas você depois sacrifica no meu templo. Só que ele gostou tanto desse touro que não sacrificou. Ele ganhou o trono, quer dizer, conseguiu aquilo que ele queria, os irmãos foram embora achando que ele era merecedor do trono de Creta, mas ele matou outro touro em sacrifício e não matou esse touro branco. Então ele fez, o Poseidon, em vingança, fez com que a esposa dele, Pasífae, se apaixonasse pelo touro. E daí nasceu o Minotauro, metade homem, metade touro, metade homem. Essa história também vocês conhecem muito bem. Então ele fez essas duas coisas, né, que ficaram famosas também na história. Vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijos!